Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso conteúdo ali no contexto de engenharia de dados, sobre testes unitários usando notebook. É importante notar, pessoal, que esses testes ali em notebooks é num cenário onde você já tem ali o seu framework de ingestão, ali você vai ter uma tabela, né, ou várias tabelas de parâmetros de metadados que vão alimentar ali a lógica, o fluxo, né, de decisão, o workflow dos seus processos, e muitas vezes, né, a lógica desse framework está desenvolvida em cima de notebooks, tá? Principalmente ali usando Databricks, num contexto de Spark puro, ou no contexto onde você usa a Python puro, em ambos os contextos, pessoal, ou até PySpark, né, em ambos os contextos, o que é mais utilizado ali para transformação de dados, para modelagem dos dados, para movimentar ali os dados, né, é SQL, tá? Então, o que acontece? Essas tabelas de parâmetros ou de metadados que o framework vai usar ali para gerenciar os processos e a sua tomada de decisão, ali terá uma coluna onde você tem ali vários scripts SQL, cada um para o seu contexto, cada um para o seu modelo, cada um para o seu projeto. Então, seguramente nesse cenário a gente pode afirmar que mais de 90% do código utilizado é SQL, tá, pessoal? É SQL, não é Python, não é PySpark, tá? Geralmente, PySpark entra em contextos um pouquinho fora da caixa, né? Onde você tem ali uma task ali que ela foge muito ali dos projetos padrões que a gente encontra aí nos diversos ambientes de dados, ok? Então, dito isso, vamos seguir aqui. Então, se você assistiu o nosso último vídeo, né, onde a gente fez esses testes, esses mesmos testes, usando a libPytest ali num contexto de Spark puro. Então, aqui do lado direito você pode acompanhar, né, a gente vai comparar aqui as alterações. E aqui do lado esquerdo do seu monitor tem aqui o contexto do Databricks, ok? Lembrando, a gente está usando a versão free do Databricks. E eu fiz algumas modificações pequenas, tá? Então a primeira vai ser essa aqui, que aqui eu estou usando o Spark puro, então eu estou usando aqui as configurações próprias do meu ambiente. Então se a gente vê aqui, eu vou pegar um dos exemplos aqui, no Databricks eu apenas coloquei isso aqui. Existe outro tipo de abordagem, mas pelo que eu andei lendo, no cluster serverless do Databricks, você não consegue acessar a seção do Spark de forma direta. Então, essa abordagem aqui, ela coube como uma luva, tá? Então, aqui eu só estou criando ou acessando uma seção do Spark, porque a gente vai pegar essa seção, vai fixar aqui no nosso teste como uma fixture do PyTest e depois a gente vai passar, né, essa seção sempre que a gente executar o nosso teste. Então, a gente vai passar a seção, que é o Spark, que vai executar a nossa query, ó, e sempre a nossa tabela, que a gente vai passar na hora de executar o teste através do nosso test runner, ok? Mas aqui, pessoal, você poderia dizer, cara, mas por que que você não fez simplesmente isso aqui, ó? Então, eu poderia simplesmente fazer minha fixture e no Spark, como a gente já tem uma seção exposta aqui, ó, então no momento que eu digitar, ele já chama o objeto, né, a função Spark, ó. Então, somente isso. Por que que você já não fez isso, cara? Então, basicamente é porque essa funcionalidade ela está ficando obsoleta. Então, eu trouxe aqui na documentação do PyTest, ó. Então, acessar ou chamar uma fixture diretamente está sendo removida, né, das versões mais atualizadas ali do PyTest. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, então eu posso declarar minha fixture daqui, né, e simplesmente
rodar o meu resultado, né? Retornar ali o contexto que eu preciso. Então, ele está falando que isso pode ser, às vezes, muito complexo, né? Então, ele sugere uma nova abordagem. Então, que seria essa aqui. Foi a abordagem que a gente escolheu aqui para o nosso exemplo, tá? Então, você define uma função aonde ela vai retornar um determinado contexto, um determinado módulo, um determinado ali, ou uma função que você vai chamar toda vez que precisar executar seus testes. No caso, a gente está chamando a própria seção do Spark, né? Então, aí você retorna aqui e depois chama ela numa segunda função. Basicamente foi o que a gente fez aqui, tá? Então a gente está coletando a seção do Spark atual, que já está exposta dentro do cluster aqui, serverless, tá? E aqui a gente está mantendo essa seção e recuperando ela aqui. E a gente passa ela através dessa função para o nosso teste, ok? Então, se você quiser ver mais detalhes de explicação dos testes, assista o vídeo anterior. Vamos voltar aqui para o nosso runner. Outro detalhe importante, antes disso, outro detalhe importante, deixa eu voltar aqui. A parte mais interessante do nosso teste, do nosso runner, é essa parte aqui, pessoal. Não sei se todos já sabem, né? Essa parte aqui, eu estou usando a lib-inspect, vou ver se é a lib-inspect, para assinalar todos os parâmetros das funções, né? Para que elas não cheguem ali a fazer uma confusão, né? Então, o que a gente está fazendo nesse trecho? É o trecho mais esperto do código. Então, a gente está assinalando cada função ou cada parâmetro, né, a sua respectiva função. E aqui a gente está chamando a função, passando esse dicionário de parâmetros, né? E a função está sendo executada com seu respectivo parâmetro, ok? Basicamente é isso, né? Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá. Então, no vídeo anterior, pessoal, eu tipei, né, a tabela, a nossa tabela ali de catálogo, e eu escrevi, criei ali uma nova tabela no ambiente ali na camada Silver, tá? Então, vamos aqui no nosso notebook de ETL, e vocês podem ver que está aqui, né? Eu já criei essa tabela, ela já existe. A gente pode dar uma olhada nela aqui, ó. Ela vai estar aqui, ok? Então vamos lá para o nosso teste. Vamos anexar o nosso cluster. Ele está inicializando. E aqui eu vou instalar a nossa lib PyTest, ok? Vamos aguardar a instalação dela. Então, se você observar, pessoal, se vocês puderem notar, aqui nesse contexto da Databricks, eu desmembrei aqui o test runner, né? Então, do lado direito aí do seu vídeo, você pode ver que está tudo num notebook só. E aqui eu simplesmente separei eles, tá? Então, eu criei um notebook apenas para executar os testes e os notebooks de testes aqui, cada um no seu contexto, tá? Então, nossa lib tá aqui instalada, ele está pedindo para reiniciar o módulo do Python, vamos reiniciar, tá? E aqui eu vou carregar os testes, ó, carregar os notebooks de teste, ok? E aqui é o nosso teste runner, tá? A nossa função que irá executar os testes. Então a gente tem dois cenários de teste. Eu vou testar aqui os eventos e o outro eu vou testar aqui a nossa estrutura da tabela catálogo, tá? Então vamos começar pelo teste de métrica, ele já está aqui. É importante, como eu chamei os dois contextos de testes num único notebook, a única coisa que vai mudar é a passagem do parâmetro no parâmetro test functions, ok? Então, quando a gente for testar aqui a tabela bronze eventos, a gente passa o teste que está nela, né? O teste desta tabela, que basicamente eu coloquei aqui
eu chamei de metrics, tá? A teste de métricas. Então, esse teste, basicamente, ele vai me dizer se eu tenho uma range de devolução de pedido dentro ali de 2% do total, tá? A representatividade das devoluções são até 2%. Então, é isso que a gente vai testar. E eu esqueci de rodar isso aqui. Pronto, agora a gente vai lá e executar o nosso teste. Ok, a gente viu que passou, né? É o mesmo resultado do teste do vídeo anterior, nenhuma surpresa, tá bom? Só muda o ambiente mesmo. Aqui eu vou comentar, né, e vou descomentar. Aqui a gente vai testar uma outra tabela. Então, como eu vou testar uma outra tabela, né, e essas tabelas têm têm os seus próprios testes, aí eu basicamente só vou chamá-las aqui. Observem, né, que todo o resto permanece, ó. Então, essas variáveis estão vindo daqui, certo? Então, vamos rodar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. E deu bom, pessoal. Então, os testes funcionando perfeitamente. Eu vou trazer uma outra tabela, né? A mesma tabela, porém com esquemas diferentes, só que da camada bronze, para a gente ver o erro que vai dar. Ela tem que dar um erro aí, tá, pessoal? Para quem assistiu o vídeo anterior, já sabe aonde ela vai dar erro. Então, está aqui, né? Ela deu erro justamente no esquema, na validação de esquema, porque na tabela bronze todos os campos são string, né? Todas as colunas são string. E na tabela silver, a gente já tipou o esquema da nossa tabela, ok? Então é por isso que deu esse errinho, né? Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem nos comentários. Aproveitem o conteúdo. Até mais.